Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso tema de hoje. Você que já vai entrando aí, vai me ajudando a avisar. Vamos mandar aviãozinho, vamos compartilhar com outras pessoas. Decreto, a graça me faz presença. E aí, semana começando, como que você está? Você é do tipo que planeja a semana ou deixa a vida levar? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Estão me ouvindo? O som tá legal, tá tudo bem? Então vamos lá. A pergunta é: como foi essa semana passada? Como que você tem buscado, qual planejamento você está fazendo para essa semana? De acordo com o resultado que você quer. Hoje o tema é: a humildade é um pré-requisito para viver a promessa. Ou seja, a humildade é quando você reconhece aonde precisa mudar. Quando você reconhece quais máscaras que você está usando. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos fazer uma oração antes de começar? Então vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entrando na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para pedir, meu Deus, a Tua direção. Pedir, meu Deus, os Teus olhos, a Tua forma de olhar. Que o Senhor possa falar, meu Deus, com essa pessoa. Que o Senhor possa falar comigo nesse momento que a gente está separando para edificar o Teu Espírito sobre nós. Edificar o Teu Espírito dentro de nós. Para curar a nossa alma, para nos dar direção, para nos dar força, meu Pai. Para manter a nossa fé. Para voltar, meu Deus, à igreja. Para voltar a orar. Voltar a ler a Bíblia. Voltar a jejuar. Voltar ao primeiro amor. Meu Deus, às vezes essa pessoa hoje, ela está desesperada, ela perdeu a esperança, ela perdeu a direção, ela só sabe reclamar. Mas na verdade, meu Deus, ela está buscando um socorro do Senhor. E que nesse momento, né, a palavra que nós vamos falar aqui agora, possa trazer refrigério e direção, para que esse dia ele seja diferente, extraordinário, para que essa semana seja abençoada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, você que já foi entrando aí, compartilha com outras pessoas. Se você tá vendo depois, curte, comenta, engaja, me ajuda a crescer esse canal. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, precisa de uma palavra de ânimo, precisa de desenvolvimento pessoal, precisa de uma direção, compartilhe esse canal com essa amiga, com essa prima, com essa irmã, porque é isso que nós estamos trabalhando aqui. Trabalhando para que você desenvolva a sua mentalidade, desenvolva a sua fé, desenvolva as suas atitudes, os seus hábitos. Ache uma saída, mesmo mediante a vida que você está, independente do desafio que você está vivendo hoje. Existe
uma saída. Só que para isso, você tem que querer. Você tem que fazer acontecer. Existe a parte de Deus e existe a sua parte. E qual que é a parte de Deus? É fazer o impossível. Qual que é a minha parte? É fazer o possível. É fazer aquilo que está dentro da minha ossada. Que é me mexer, que é buscar conhecimento, quer pedir sabedoria, quer jejuar, quer orar, quer estudar, quer ler, que é tomar atitudes, quer perdoar como necessário, quer ver onde eu estou errando. Então, às vezes, a gente está buscando somente que Deus faça tudo, responsabilizando Deus por tudo. Deus, ele já tem tudo disponível para você. Só que ele precisa te preparar para que você não te perca mediante tudo que você tem para receber. Então, para que você esteja habilitada a receber tudo que você tem que receber. Então, meu intuito aqui é te fortalecer para você voltar para o primeiro amor, voltar para a tua igreja, voltar, seja ela qual for, mas voltar para a tua casa espiritual, para que você volte a jejuar, volte a orar, para que você tenha força de tomar decisões que hoje você não está tomando. Então, se você já tem o devocional, é na página 139, tá? O devocional está direcionado nesse devocional, o que a gente vai falar hoje, direcionado através desse direcional Plenitude. E se você não tem, abra a sua Bíblia, que é em 2 Pedro 3:9, onde o tema de hoje é: a humildade é um pré-requisito para viver a promessa. Okay. O que é pré? É como a gente vê muito hoje sobre pré-lançamento. Ou seja, o que é pré? É algo que ainda não aconteceu. Ou seja, o que é fé? É a certeza de coisas que não se vê, né? Que ainda não aconteceram. E o que é promessa? É aquele pedido que você tem. Se é que você está pedindo. Se é que você não está gastando todo o seu tempo reclamando, né? O que é a promessa? É algo que já é seu, é um crédito. A promessa, quando você caiu no ventre da sua mãe, você já tinha uma promessa de vida, do que você poderia viver. Então, você precisa acessar essa promessa. E por várias razões, tem pessoas que nascem, vivem, morrem e não vivem 1% do que tem como direito, que é esse crédito, que é essa promessa, que é a graça, viver aquilo que realmente você merece, não é essa situação que você está vivendo aí hoje, né? Então aqui fala, a humildade é um pré-requisito, ou seja, é necessário para que você acesse a vida que você quer, que é o contrário do que você reclama hoje. Então, mas por que você não acessou ainda? Porque essa humildade, ela necessita que você tira algo que está no lugar dela e coloque ela. A humildade, do mesmo jeito que o orgulho destrói uma pessoa, a humildade, ela cresce, ela constrói uma pessoa. Então, o que é a humildade? É você reconhecer que você é pequeno, reconhecer que o que você está fazendo você não vai ter resultado, reconhecer que tem alguém do seu lado que sabe mais que você, reconhecer que você está errando. Então, quando a gente não tem humildade, a gente não gosta nem de ser chamada a atenção, falar do que está errado. E sem humildade, você não vai acessar a vida que você quer. E muito mais do que a vida que você quer aqui, existe algo muito maior, que é a salvação eterna. Então, hoje, eu sei, para nós é o primeiro dia, mas ontem foi o primeiro dia da semana. Ontem foi o primeiro dia, mas hoje é o dia que o banco está aberto, é o dia que o boleto está na sua mesa, é o dia que o gás acaba, é o dia que você tem que pagar isso, pagar aquilo. Só existe dois meses aí, falta só 2 meses. E uma pessoa que ela é humilde, ela fala, existe mais 2 meses, ainda existe 2 meses de oportunidade para mudar. Agora a pessoa que ela é orgulhosa, ela pensa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e o ano tá acabando e a culpa foi de alguém, a culpa foi do governo, a culpa foi da política, a culpa foi disso, da minha cidade, daquilo outro, do gerente, disso, daquilo.
E aí o orgulho, ele te tira essa visão do que você tem que viver. Então, abre aí na tua Bíblia, se você tá com a sua Bíblia. Se não tá, eu te oriento, te direciono a comprar a sua Bíblia, a ganhar, a comprar, a ter o seu manual. Porque esse aqui é um manual. Isso aqui não é só para ficar aberto, poeirando. Isso aqui é para ser usado, tá? A minha tá toda marcada. Isso aqui é para ser usado, porque através da leitura, Deus fala com você. Através da leitura da Bíblia, você acha o direcionamento do que você precisa mudar. Então, bom dia para você, Cris. Seja muito bem-vindo, Hilton, a Carla. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam chamar outras pessoas. Hoje a gente está falando sobre a humildade, sobre que é o pré-requisito, ou seja, o que antecede você acessar a vida que você merece, a vida que você quer viver, a vida que você fala, poxa, não é possível que eu nasci para sofrer, não é possível que eu nasci para ser uma derrotada, não é possível que eu nasci para ser tratada desse jeito por um homem, para ser tratada desse jeito pelos filhos, para sempre estar na falta. E na verdade a gente nasceu para acessar o que tem de melhor. E se eu te falar que tudo que você tem direito já está pronto, inclusive o céu, e tudo que você tem de direito para viver aqui é necessário. A gente nasceu para viver a abundância, para viver riqueza, para ter do bom e do melhor. Só porque por várias situações, por vários motivos, e todos esses motivos, está alojado um mal que chama orgulho, uma característica que chama orgulho, que impede da humildade estar sobre você. Então, nós já fizemos nossa oração, e a palavra é em 2 Pedro 3:9, do 3 ao versículo 9, onde está escrito assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então vamos ler de novo para você entender? Deus não demora. Quem que é o Senhor? Existem muitos senhores. Dentro de você tem que estar muito claro isso. Porque às vezes a sua boca enche de falar o Senhor, mas as suas atitudes é de estar servindo um outro tipo de Senhor. Então, aqui fala, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Deus, o Criador, o Deus de Israel, não demora em cumprir. Então a característica de Deus é não demorar. Por quê? Porque está pronto. Como julga alguns que Deus é no tempo de Deus que Deus demora? Aqui está falando que Deus ele não demora em cumprir a sua promessa. Como alguns julgas. Quem que é esse alguns? É os que dá justificativa para que você não vença, para justificar a sua vergonha, justificar a sua derrota, para você ficar mais um ano na vida que você está vivendo, tá? Então aqui fala, pelo contrário, ele é paciente com você e comigo. Então ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Então Deus ele não quer que você pereça. Ele não tem prazer na tua vergonha, no teu sofrimento. Ele não tem prazer na tua lágrima. Inclusive, ele separa cada gota de lágrima sua. E a pessoa que te fez chorar, ela vai pagar o preço. Mas se é você que está se fazendo chorar, você também vai pagar o preço. Você vai rangir de dor e ninguém vai te ouvir. Vai ter esse momento. Só que aqui ele fala que ele não tem prazer. Então, ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça. O que é perecer? É você perder. Perder a luta, perder a jornada, você perder a vitória. Ao vencedor, ele vai dar a coroa da vida. Então ele não tem prazer com que você pereça. Quantas pessoas agora está tirando a própria vida? Nesse minuto, está tirando a própria vida. Por causa de um boleto, por causa de um financiamento, por causa de um divórcio, por causa da droga, por causa do pai falou isso, a mãe falou... Quantas pessoas pereceram, se destruíram, porque pelo orgulho, né? Então aqui fala,
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que é o arrependimento? É uma atitude que você tem que tomar que só se consegue quem tem humildade. Só ouve o que tem que mudar quando você tem humildade. Às vezes a pessoa, ela tá tão na casca de orgulho que ela não tem paciência nem para ouvir uma palavra dessa. Nem para ouvir uma palavra dessa. Ó, tem uma experiência de pessoas, uma pessoa que eu não estava. Eu não sei se você já foi a hospital visitar pessoas. Eu sou capelã, então eu posso entrar. Mas tem uma experiência de uma pessoa que me contou que foi evangelizar no hospital, e esse hospital, isso foi em Goiânia. E esse hospital era um hospital de câncer. E lá tinha uma pessoa que ela se tirava bicho com a mão, assim, cheia, a mão cheia, a enfermeira tirava todos os dias, que criava bicho. Ela já estava no final já. E essa pessoa não permitia. O diretor do hospital já tinha permitido. As pessoas entravam lá para dar uma palavra de amor, de fé, falar do Senhor Jesus, falar da salvação. E essa pessoa, ela não permitia. Porque ela achava que Deus era injusto dela estar naquela situação. E ela não queria ouvir sobre Deus. Sem pensar que é justamente ao contrário. Deus queria acessar ela. E aquele câncer, aquela doença, era só uma forma para ela abrir os olhos. Toda doença que você tem, toda dor que você tem, é só um alarme para você abrir os olhos. É só um preço que está sendo cobrado por você não estar sabendo se amar. Por você não acessar a humildade. Por você não estar sabendo se cuidar. Por você não estar sabendo como se posicionar na vida. Então, quando se fala a humildade é um pré-requisito para a sua promessa, e aqui fala que Deus ele não demora em cumprir sua promessa, por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Para pensar junto comigo. Por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está botando responsabilidade em Deus. Porque Deus é o Deus do impossível, porque Deus ele é amor, mas ele é justiça também. Então ele quer que você aprenda. Ontem, inclusive, eu postei um vídeo de uma pregação de uma ministração onde o homem ele fala. Depois você vai lá, uma das minhas últimas postagens, onde fala qual é o intuito da dor. E Deus ele não se alegra com a sua dor. Ele não se alegra com a sua derrota, com a sua vergonha. Mas ele está paciente, esperando que você se arrependa. Se arrependa das atitudes que você está tomando. Da falta de perdão, da falta de paciência, da falta de entender que você precisa de ajuda, que você, às vezes, você está fazendo tudo, carregando tudo, inclusive atrapalhando a viralidade do seu marido. Você sabia que, mas ele é isso, ele é aquilo, tá? Você escolheu essa pessoa dessa forma. E eu quero que você saiba que cada vez que a mulher, ela toma decisões, ela é orgulhosa, ela toma decisões à frente do homem, não deixa o homem ser provedor, não deixa o homem tomar decisões, ela tira a viralidade. Ela tá ali por medo de que o homem não dê conta, ela vai lá, ela faz o que tem que ser feito, mas ela tira a viralidade. O que é a viralidade do homem? É o mesmo que o poder dele engravidar a mulher. Do mesmo jeito que o homem tem a potência de engravidar uma mulher, a sua esposa, né, com o espermatozoide dele e o óvulo dela vai germinar ali, vai nascer uma criança, é a viralidade que ele tem de resolver as questões que ele tem que resolver. A viralidade que ele tem de trazer essa segurança, essa proteção para você que é esposa. E aí você tá aí reclamando que seu marido não toma decisões, não toma frente, nada tá dando certo, tudo que ele vai fazer não vai dar certo, tudo isso, aquilo. Mas será que não é você que tá atrapalhando? Você que não tá fazendo a sua parte, que é confiar,
quer verbalizar que ele dá conta, que ele vai dar conta, que ele é capaz. Confiar. Às vezes a mãe dele não conseguiu fazer isso desde criança. Mas você, o seu papel hoje, poderia não ter escolhido um homem com essa característica. Já que escolheu, agora você vai ter que ter paciência. Você vai ter que treinar para que esse homem ele se torne realmente o provedor. Por mais forte que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais capacidade que você tenha, você vai conseguir fazer o que ele não está conseguindo. Só que vai chegar uma hora que você não vai suportar. Porque você foi feita para um tipo de habilidade. E o homem foi feito para aguentar outro tipo de habilidade. Um outro tipo de situação. Então o homem é para força, é para prover, é para dar conta do tranco. A mulher é da sabedoria, é da discernimento, da sabedoria, do faro. A mulher, ela tem uma noção antes da coisa acontecer. Ela sabe quando é uma amizade ruim, se é um negócio que não vai prestar, é uma situação que não vai dar bom. Mas quando ela não está alinhada com uma sabedoria do alto, ela é uma desconfiada. Ela não é só aquela que tem um senso, né, um sensor ligado para a sabedoria, mas é aquela que vai estar sempre medrosa. O homem é medroso, ela é mais medrosa ainda. Então, veja bem, eu ia falar de uma outra coisa, mas por alguma razão eu tô vindo para essa direção. Porque a vida conjugal, ela é o que faz potência num casal. Ela é o que estraga e é o que bota um casal entre os príncipes, entre os reis. E para isso tem que existir essa humildade. Talvez hoje a sua situação está sem saída. E você não era para estar sozinha. E você se sente sozinha. Porque você não confia na pessoa que está com você. Porque você não sabe perdoar essa pessoa. Não tem a decisão de perdoar essa pessoa. E nem tem a decisão de sair fora dessa situação. Porque é pior do que a falta de coragem de sair fora de um relacionamento abusivo, de um relacionamento fraco. O que eu falo fraco? É um relacionamento sem sintonia, sem a presença de Deus. Um falando japonês e outro falando chinês. Então, pior do que a falta de decisão, de dar um basta, é ficar dentro de um relacionamento que está destruindo. Porque a mulher, ela se destrói muito mais rápido. Olha, enquanto o homem precisa de várias situações daquela mesma, a mulher, uma situação, uma palavra, uma rejeição, coloca ela para baixo. A mulher tem coisas que uma situação, ela não esquece daquilo nunca mais. Nunca mais. Então, eu e você sabendo disso, que tal você levar a sério a partir de hoje? Levar a sério os seus sentimentos, levar a sério o poder da palavra, levar a sério aonde você está germinando, aonde você está plantando para germinar, aonde você está colocando a sua energia. Você está colocando confiança no seu casamento, nos seus filhos, no seu negócio, ou você está colocando desconfiança? Você está colocando ali coisa ruim, ranço, coisas que nunca vai mudar. Ou pior do que não mudar, coisas que vão destruir cada vez mais. E aí você fala, pelo menos, agora mesmo, essa semana, eu vi uma situação, e olha que eu quase não estou, eu estou me policiando muito com questões, tá até me atrapalhando com relação a produzir conteúdo, porque eu me policio muito com o meu tempo que eu fico em redes sociais. Porque a contaminação tá muito grande. Existe um vídeo onde fala da esposa de um cantor sertanejo, onde ele tem filho a toda esquina, né? E parece que surgiu um outro filho. E as pessoas estão caindo matando na esposa. E a esposa justifica que precisa ser forte para
passar por tudo que ela passou, ela justifica, ela tem essa narrativa que ela foi forte pra passar por tudo que ela passou, porque o casamento dela inteiro é com filhos em idades diferentes de traições. Só pra você ter noção, onde que o orgulho chega. E ela fala que ela suportou por valor à família, pra estrutura da família. E hoje ela tem netos, os filhos estão assim, os filhos estão assados. Pra mim, aparentemente. Porque eu não discordo que ela seja forte. Porque até pra ser derrotado, você precisa ser forte. Você precisa ser forte pra continuar no fundo do poço. Pra continuar cavando. Então, olha só pra você ver qual que é a ideia e a narrativa que uma mulher que influencia diariamente milhares de mulheres fala. Eu sou forte porque eu não vou destruir a minha família por causa de mulher da rua. Então por isso que eu nunca vou separar, por isso que eu nunca vou... Então ela tá destruindo a vida dela. Ela tá destruindo a vida dela, acreditando que dentro de um casamento de traição dessa forma, com filhos, isso é estrutura familiar? Na sua opinião, você acha que essa mulher ela tá certa ou você acha que você não suportaria? Uma pessoa que ela suporta traições, casamento aí de quase 30 anos, com vários filhos dentro do casamento e no decorrer da vida a pessoa falar que foi forte e que suportou mediante a estrutura familiar. Você acha que existe estrutura familiar num lugar onde tem desrespeito, aonde tem traição, aonde tem filhos fora do casamento? Então, para você ver como os valores eles estão distorcidos. Qual o alto preço que essa mulher ela tá pagando? Não estou falando que não tenha que ter perdão. Tem que ter perdão dentro de um... cada caso é um caso. Deve-se ter perdão. O perdão, ele é necessário. Mas um perdão quando há o arrependimento. E sem humildade, que é isso que está falando, a humildade é um pré-requisito para viver a promessa. E às vezes a sua situação, às vezes a sua situação hoje, para você viver a promessa, aonde fala aqui na palavra aqui, sobre, mas que todos chegam ao arrependimento, é se arrepender. Se arrepender da situação. Porque, não sei se você sabe, a pessoa que tem um erro dentro da sua vida, seja ela, por exemplo, se você tiver com uma pessoa que está fazendo uma coisa errada e você está em acordo com aquilo ali, mesmo que fique de boca fechada, mesmo que você não está junto com aquilo ali, mas você está junto e você está em acordo com aquilo ali, você também vai pagar o preço por aquilo ali. Então é muito sério. Uma mulher que está dentro de um casamento de adultério e ela aceita o adultério, ela aceita que o homem continua fazendo isso, ela também é como se ela também estivesse adulterando. Porque ela está aceitando e não é por ego de você ser traída ou não ser traída. É porque se você tivesse noção do que significa um homem se deitar com outra mulher, que se essa mulher ela aceitou se deitar com um homem casado, é porque ela se deita com tudo contra homem, e aí ele pega essa energia e traz para a energia da esposa dele, do útero da esposa dele. A energia sexual. Então, a mesma falange de entidades que tinham lá vai vir para o seu casamento. Vai vir. A partir do momento que seu marido se deitou com outra pessoa, os mesmos que tinham lá, junta com o que eles tinham, que junta com o seu e vira aquela bagunça. E aí, por isso que vem a maldição. E o orgulho é não entender aonde que está o pecado. Quando fala arrependimento, é arrependimento do quê? Do que está errado. E o pecado é aquilo que vai te trazer consequência. As pessoas têm medo do pecado, mas nem se questionam. Mas o que é pecado mesmo? O pecado é tudo aquilo que tira da vida.
O que me tira da vida é a morte. O que é a morte? É a falta de vigor, é a energia, é a serenidade do que é certo e do que é errado. Então, quando eu não reconheço, eu estou sendo o quê? Orgulhosa. Eu estou usando máscara. Máscara de mentirosa, máscara de que eu dou conta sozinha, máscara de que não vai abrir mão. É tão absurdo que hoje a coisa que mais tem é mulher dentro de um relacionamento competindo com o amante. Ela não separa porque ela ama o marido, porque ela não quer perder o marido. Ela não separa porque ela não quer perder para amante. Ela não quer perder a boa vida, que nem é boa vida. Qual é a boa vida de uma mulher que é mal amada? Porque uma mulher que ela é traída, ela é mal amada. É uma mulher que ela não tem tudo. Ela não tem um homem por inteiro. Ela tem uma mentira. E se eu não reconheço isso, eu estou usando máscaras. E essas máscaras me impedem de manifestar a humildade. E a humildade me impede de acessar a vida que eu mereço. De acessar a promessa. E por isso que eu vou ler novamente para que você entenda o poder de um versículo, de 2 versículos. Olha só. Em 2 Pedro 3:9. O Senhor, Deus de Israel, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ou seja, o que é a promessa? É um crédito. É algo que já está pronto. É algo que quando você nasceu já estava pronto para você. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Não como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com você. Ele é paciente comigo. Ele tem uma promessa, mas Ele é paciente. É como se você estivesse tirando a habilitação, mas você foi lá e reprovou. Foi lá e reprovou de novo. Foi lá e reprovou. Mas a sua habilitação, ela tá ali. Você tem o direito da habilitação. De sair com o seu carro para dirigir. Às vezes você tem não acessar a promessa é você ter um carro na sua garagem e você não poder usar. E viver no orgulho é você andar com esse carro sem saber dirigir e o pecado é você bater esse carro e se arrebentar e arrebentar outras pessoas. É morrer. Então aqui fala, pelo contrário, vou começar de novo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E quais são as promessas? Vida e vida em abundância. Então aqui, como julga alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então aqui, nesse versículo, qualquer pessoa que esteja sem venda, qualquer pessoa que esteja entendendo, qualquer pessoa que não esteja com influência espiritual para não entender, vai entender que Deus, Ele não demora em cumprir uma promessa. A promessa já está pronta. O que acontece entre você e a vida que você merece são as atitudes que você está tendo. O que acontece entre você e os seus sonhos, os seus objetivos, você está aqui. Seu objetivo está aqui. Nesse meio tempo, nessa jornada, é a sua falta de humildade. O que é a falta de humildade? É o orgulho. É a máscara em se esconder atrás de uma Bíblia. Se esconder atrás de um versículo bíblico. Se esconder atrás do Salmo 91, do Salmo 23. Se esconder atrás de oração de pastor. Oração disso e daquilo. Então, é a máscara. Essa máscara, ela tem te impedido de ser abençoado. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode ser amigo de pastor, de bispo, disso, da esposa de pastor, disso, daquilo. Enquanto você estiver usando máscaras, as coisas não vão acontecer. Porque a palavra de Deus fala, Deus ele não demora. Então o problema de demorar, não para desse negócio que é no tempo de Deus. O tempo de Deus é quando você está pronto. Quando Deus ele não vai te entregar uma bênção sem que você esteja pronta. Sem que você esteja preparada.
para não perder a sua salvação. Com aquela quantidade de dinheiro que vai entrar na sua conta. Com aquela casa maravilhosa. Com aquele setor que você vai morar. Ele tem que ter certeza que você não vai se deixar se corromper. Entende? Por isso que ele segura. Por isso que ele tem segurado. Por isso que ele tem te mostrado. Por isso que tem doído em você. Mas a sua lágrima não é prazer para ele. Tá? Então aqui fala. Vou passar aqui o resumo para você entender, internalizar ainda mais. Tá? Então aqui fala assim, ó. Primeiro, a promessa de Deus. Quantas vezes duvidamos da fidelidade de Deus? Quantas vezes nós duvidamos da fidelidade de Deus? Que Deus não estava nos ouvindo? Que Deus ama mais qualquer um do que você ou do que eu? Quantas vezes a gente já questionou isso? Mas Ele está sempre presente, nos guiando através do deserto da vida. Pois conhece suas lutas e o que está prometido para a sua vida. À medida que você trata o seu coração, você recebe suas promessas. Então, a tarefa para pega o seu caderno e anota, porque você vai precisar, e as coisas só funcionam quando a gente vai exercitando. A nossa mente é igual à academia. Você já foi na academia hoje? Você já exercitou? A nossa mente também é dessa forma. Você ouve e põe em prática. Você ouve e põe em prática. Ensina outras pessoas. E isso faz com que você vai ter resultado. Então a tarefa é assim, ó. Anote no seu caderno. Em que momento você duvidou de que existe uma promessa para você? Qual foi o momento que você duvidou? Foi hoje de manhã? Foi ontem? É agora? Você acha que não existe uma promessa pronta para você? Ou você nem sabia que existia uma promessa pronta para você? Coloca no seu caderno. Que momento? O que você fez para se aproximar, reaproximar de Deus e conhecer as promessas que Ele guarda para você? O que você tem feito para se aproximar? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem levantado de madrugada para orar? Você tem feito pergunta para Deus? Deus, por que eu nasci? Deus, o que eu tenho que te fazer para te agradar? Deus, o que tem de errado? O que eu tenho que fazer? Como eu consigo perdoar? Quais decisões que eu tenho que tomar? Você tem feito essas perguntas para Deus? Então, o segundo é, Deus não se esqueceu de você. Segundo tópico. Você já se deparou com uma situação em que estava completamente desacreditada? Ou desacreditado? Que daria certo? Já pensou, pensando que Deus havia ignorado as suas preces? Você já pensou dessa forma? Deus está ignorando, Deus não está me ouvindo, eu não mereço. Já pensou dessa forma? Deus nos mantém no deserto quando há alguma lição a ser aprendida. Cabe a nós sermos obedientes e presentes. Então, anota aí no seu caderno 3 objetivos dos quais você já tinha desistido. 3 objetivos, 3 sonhos, do qual você já tinha desistido. E em seguida, faça uma oração e deposite a sua fé e a sua confiança em Deus. Tá? Então, por quê? Aquele que bate, a porta abre. Então tá escrito, aquele que bate, a porta abre. Não pare de pedir. Não pare de pedir. Resgate aquilo que você parou de sonhar. Então aquele que bate, não pare de pedir a Deus e de colocar as suas metas nas mãos de Deus. Pois dele pede. Pois quem pede, recebe. Parar de pedir é sinal de prepotência. Você está dizendo que não precisa de Deus para realizar aquilo que busca. Olha que forte isso, gente. Então, uma outra tarefa. Em que área você precisa mais de aconselhamento de Deus? Coloca aí, em que área de sua vida você precisa de mais de aconselhamento? Escreva em seguida, reflete sobre o seu comportamento, referente a pedir orientações a Ele. Tá? Então, a próximo resumo. Renuncie ao que te afasta da promessa. Gente, isso aqui é ouro. Isso aqui, se você realmente está cansado da tua destruição, do fracasso,
você anotar tudo isso que eu tô falando aqui pra você, volta o vídeo, pausa, anota. Anota. Veja quantas vezes for necessário, tá? Então o próximo é assim, ó. Renuncie ao que te afasta da promessa. Renuncie. O que te afasta da promessa? Um vício. O que te afasta da promessa? A mentira, o orgulho, a prepotência. Então aqui, renuncie o que te afasta da promessa. O título. Depois, para viver o que Deus preparou para você, é necessário fazer renúncias. Renúncia de estilo de vida, hábito, de comportamento, de orgulho, de falta de perdão, de vitimização, de lamúria, de pessoas erradas. Renuncie a tudo que te impede de viver o que você nasceu para viver. De tudo que te afasta da verdadeira identidade. Então, não tem como, se você colocar isso em prática, você não ter resultado. Então aqui, anota aí no teu caderno. Coloque os joelhos no chão e faça uma oração sincera. Hoje ainda, crie esse hábito. Pergunte a Deus o que ainda é preciso mudar em você para viver a promessa. Entrega, converse abertamente. Viva esse momento de intimidade. Conversa abertamente. Deus, ele não quer saber de palavras bonitas, macias, românticas. Desde que você esteja falsa, falando de falsidade, não. Tipo, Deus, me ajuda, isso não. Ele quer saber assim, rasga. Você tem que se rasgar. Deus, me ajuda. Eu não tô dando conta. Eu tô com preguiça, eu tô com medo, eu sou ansiosa, eu sou orgulhosa. Você tem que ser sincera. Você tem que ser verdadeira, porque não tem como você pode enganar seu chefe, seu líder, seu gestor, seu marido, seu filho, sua irmã, sua mãe, qualquer pessoa. Deus você não tem como enganar. E talvez ele não tá ouvindo a sua oração, você não tá tendo acesso à promessa, justamente pela sua falta de humildade. De ser orgulhosa, de não falar onde você tá errando, porque você não quer sair desse vício. Esse vício de mentir, esse vício de vícios mesmo, com droga, com cigarro, com orgulho, com não pedir ajuda. São inúmeros vícios que tem te impedido e que me impede de acessar a promessa. Mas não desanima não, isso aqui é uma jornada. Enquanto a gente viver, nós vamos ter jornada. O que você precisa fazer hoje é entender de que Deus ele não demora em cumprir. Se ele está demorando na sua vida, é porque você não está prestando atenção nos sinais. Porque você não quer abrir mão do orgulho. Você não quer fazer o que está escrito aqui, que é Deus não demora como julga alguns. Pelo contrário, ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Será que você está pronta para o arrependimento? O arrependimento significa não fazer de novo. Criar nojo daquilo. Não é um arrependimento de agora tu tá chorando, pedindo perdão para Deus e amanhã, daqui a um pouco você tá fazendo de novo. Isso é remorso. Isso é remorso. Foi o que Judas fez. Judas, ele andava com Jesus, ele cuidava do dinheiro que recebia de oferta, né, de ajuda para o ministério de Jesus, e ele roubava. Ele preferiu se suicidar do que reconhecer o seu erro. Você tem noção disso? Do poder que tem o orgulho? Não é nem poder, da força que tem o orgulho. O orgulho te faz tomar decisões que vai te deixar na merda, que vai fazer com que você não consiga o resultado que você quer. Então, Judas, ele era um dos 12. Só que ele, além de roubar, ele traiu a confiança, ele entregou o Senhor Jesus. E era necessário que isso acontecesse para cumprir a palavra. Só que ele poderia ter falado, se arrependido. Poderia não ter sido ele, poderia ter sido qualquer um. Mas independente de ser ele ou qualquer um, ele poderia ter reconhecido que ele errou. Mas o orgulho era tão forte dentro dele que ele preferiu tirar a própria vida. Então, às vezes,
Quantas pessoas agora estão tirando a própria vida ao invés de reconhecer que precisa de mudança? Ao invés de reconhecer que precisa de ajuda. Ah, mas foi ela que me magoou. Foi ele que me magoou. Não interessa. Seja você ou ele ou o que for. Seja você ou ele que traiu. Seja você ou ele que está fazendo isso. A única razão do que está acontecendo é te tirar da presença de Deus. É te enfraquecer. É te tirar do ambiente. Às vezes você está aí com orgulho. Deus já está mandando você voltar para sua igreja. Voltar para onde você era feliz. Onde você aprendia. Mas por vergonha que é relacionado ao orgulho, você tá mais um dia, mais uma semana com vergonha do que as pessoas vão pensar. E se eu te falar que elas estão tão ocupadas e que a minoria é que vai pensar. A minoria que vai pensar sobre o que você fez ou deixou de fazer. E Deus, ele não te vê da forma como as pessoas te veem. Então, enquanto você estiver agindo da forma como você age, as coisas não vão acontecer. Você vai continuar sendo uma mulher fracassada, uma mulher mal amada, uma mulher traída, uma mulher que toma decisões totalmente erradas. E o pior de tudo, exemplo para os seus filhos. Porque os nossos filhos são os nossos frutos. Ou seja, nós criamos nossos filhos para dar benefício para outras pessoas. Fruto ruim ou bom. E o mal, ele vem para nos destruir. E a grande arma do mal é a distração. É te tirar é te colocar distração para você não ir lá e se alimentar no que tem que aprender, no que tem que fazer o que tem que ser feito. Então eu te convido hoje a tomar decisões que você nunca tomou na sua vida. Fazer o que tem que ser feito. Doa a quem doer. Fazer o que tem que ser feito. Perdoar quem tem que perdoar. Seja você ou seja o outro. Tá? E a última aqui é assim, ó. Trazendo a consciência. Se você quiser escrever, vai ser muito bom para você. Então, trazendo a consciência é a última tarefa. Tá? A gente já tá terminando. E você? Também existe um desafio ou uma situação específica que em alguns momentos parece não ter fim ou não ter mais solução? Existe algo na sua vida que parece que não tem fim e nem solução? Existe promessa na sua vida que pela demora você já duvida que vai se cumprir? Se sim, talvez as palavras de Pedro no versículo citado anteriormente também seja para você. Por isso, convido você a conversar com Deus, pedindo a Ele que Ele traga clareza e entendimento do que ainda existe em você que precisa de arrependimento. Que você saiba que tudo hoje está funcionando como uma barreira para a sua mais profunda transformação, para que possa agir na direção dessas mudanças e caminhar rumo a promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Olha que forte isso. Gente, se vocês anotam, se vocês aprendem isso, depois se você estiver assistindo, que eu vou colocar o link, eu vou salvar no meu canal, e volta, anota no seu caderno, anota esses aprendizados e vai tomando decisões, tá? Então aqui fala assim, se enquanto lia esse texto de hoje, o Espírito Santo já lhe trouxe à memória algum desses pecados, ainda não confessado por você, por isso, ainda sem arrependimento, escreva nas linhas a seguir que comportamentos errados foram esses. Lembra-se, a verdade e a humildade são o único caminho para a construção da santidade. O que é a santidade? É uma luz, é te separar. A luz, ela não se mistura com as trevas, ela impacta as trevas, né? Então ela tira a venda, ela faz você ver o que você não estava vendo. Então, eu te convido a colocar um louvor que chama Tua Graça Me Basta. Eu te convido a ajoelhar agora, aonde você estiver. Se você estiver no trabalho, no banheiro,
na tua casa, na tua sala, no teu quarto, aonde você estiver. Coloca esse louvor bem baixinho. Ora a Deus e pede para Deus te dar sabedoria para fazer esse exercício, para fazer essa tarefa, esse exercício. E exercite. Ora a Deus, peça a Deus força, peça a Deus humildade, peça a Deus que você possa ter paciência para ouvir o que precisa ser ouvido. Peça a Deus para te tirar dessa característica de imediatista, sabe? De viciada em internet, viciada em reels, viciada em vídeo curto que não tá te levando a nada. Porque o vídeo curto é só para dar uma isca, fazer você ter consciência. Ah, isso mesmo que eu preciso. Mas depois desse isso mesmo que eu preciso, é onde vem as decisões de se aprofundar, de buscar ajuda, de fazer uma mentoria, de fazer um processo de coach, de fazer um desafio de jejum, um desafio, viver uma jornada. Enquanto você não decidir isso, esquece. Você vai terminar mais um ano de 2024 com a vida derrotada do jeito que tá. Com as dívidas do jeito que tá. Com falta de autoridade dentro da sua casa com seus filhos. Sendo traída do jeito que você está. Lutando com a amante. A coisa mais feia que eu sei achar tá na cara da mulher que ela não divorcia porque ela não quer perder para amante. Não é nem porque ela ama o marido. Se ela virar o problema, a vergonha não está em você ser traída. A vergonha está em você não usar o amor e resgatar esse casamento e aprender a amar o seu marido e não divorciar porque você ama ele. Lutar com oração, com jejum por ele. E na verdade você está lutando com a amante. Você não quer perder para a amante. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, se você está sendo traída, não quer dizer que você tem que divorciar. Mas se você é traído e você não tem respeito por você, nem ele tem respeito por você, e ninguém quer mudar, e você vê que ninguém está fazendo nada para mudar, não existe papel mais bonito do que você sair fora. Agora, você está dentro de uma situação, lutando para não perder para um amante, aí é amor próprio baixo. Então, eu te convido a resgatar você. Quer vencer do seu casamento? Resgata você primeiro. Traz a luz para você. Aí sim você vai vencer. Você vai vencer a amante. Então, eu te convido a, se você não entendeu, volta. Faça uma oração e peça para Deus. E se comprometa em buscar humildade a partir de hoje. Até a próxima. A próxima é humilha-te. A próxima é esse aqui, ó. Humilha-te, humilha-te, humilha-te. Então Deus, ele manda, humilha-te, humilha-te. Não são os humilhados serão exaltados. São os que humilham serão exaltados. Então, um beijo pra você, que Deus te abençoe. Eu vou colocar o link caso você tenha entrado depois para ver essa live toda, porque é um conteúdo transformador. Que você possa se conectar em outro momento com esse conteúdo todo, porque você merece. Caso você queira mudar de vida e fazer o ano que vem bem melhor.